Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über diese deutsche brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Brasilien und Deutschland. Começa agora mais um programa Unsere Familien aqui na Vale TV e a gente tem a alegria de ter hoje conosco a professora, linguista e diversas outras áreas, né, profissionais, professora Solange Hamester Johan, e que vem aqui contar sobre o seu trabalho, né, os seus livros, as suas obras publicadas e também sobre o Hunsrück, todo o estudo da língua. Então, a alegria que é tê-la aqui hoje conosco, né, Solange. A alegria é nossa, do projeto Hunsrück Plattdeutsch, de ter essa oportunidade tão importante da gente mostrar o nosso trabalho para as nossas comunidades germânicas. Boa tarde, Felipe. O Hunsrück, você me contou esses dias a trajetória, né, de séculos. Então, que você também pudesse começar com um breve embasamento histórico sobre a língua. Unserdeutsch, esse nosso alemão, é a palavra mais usada. Atualmente, né? Não, o povo chama a nossa língua de Unserdeutsch. Então, Unserdeutsch tem 1.500 anos de existência. Já desde antes de Carlos Magno, toda essa trajetória germânica era registrada na nossa língua. E há 200 anos os nossos ancestrais vieram para toda a América do Sul, especialmente sul do Brasil. E hoje somos a segunda língua mais falada no Brasil. E por isso a Sociedade Internacional de Linguística iniciou em 2004 o projeto Hunsrück Plattdeutsch, nos enviando uma equipe de linguistas para a gente criar uma escrita, porque essa língua chamada na Europa de Platt, ou Plattdeutsch, não tem uma escrita uniforme, então vários países onde ela é falada, cada um tem a sua escrita, e nós estamos criando uma escrita que poderá ser utilizada em toda a América do Sul. Mas eles chegaram aqui porque, bem, você já realizava esse trabalho e o teu trabalho já estava sendo divulgado. Não. A Sociedade Internacional de Linguística é uma grande entidade que existe desde 1960 e a única preocupação deles é criar escrita para povos e línguas que não têm escrita. E a sede fica? A sede fica na Inglaterra. Foi criada nos Estados Unidos, mas hoje a sede fica na Inglaterra. Inclusive tem uma universidade que forma mestres e doutores em linguística e fonética. Quantas línguas existem no planeta? Eu já vou deixar para você. 7.000 línguas existem no planeta. Poxa. E apenas 2.500 têm escrita. 4.500 línguas precisam ainda ser criadas escrita e a nossa língua era uma delas. Hoje, nesta data, a Sociedade Internacional de Linguística está trabalhando com 1.000 povos, 1.500 povos, na verdade, onde 1.000 doutores em linguística estão coordenando as equipes e outros tantos mestres que têm mestrado em linguística ou fonética estão comandando esses trabalhos. Solange, o Hunsrück vai muito mais além de fronteiras geográficas. Com certeza. Então, que você também pudesse nos destacar, porque esses povos migraram, sobretudo, em busca de melhores condições para si e para os seus. Então, durante essas migrações, ou hoje, passados quase 200 anos, onde o Hunsrück é falado? Vamos começar de onde ele partiu, de todo aquele grande império sacro-romano-germânico, onde Carlos Magno era o grande imperador, até hoje ele é chamado O Kaiser na Alemanha. Ou o pai da Europa. O pai da Europa, ele falava Unserdeutsch. Então, isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Então ali o norte da França, a capital onde ele ficava é Aachen, é ali Luxemburgo, a divisa com a Alemanha. Então, assim, o norte da França, Luxemburgo, a metade sul da Bélgica. Eu ia dizer Bélgica, Países Baixos, talvez, né? Países Baixos, eu consegui me comunicar lá, mit Unserdeutsch. O leste da Holanda, lá se chama Ripuares,
em vez de Hunsrück se chama Ripuares, isso é Unsertheit. 4 estados da Alemanha, o oeste da Romênia, na região Banat, e do Banat tem gente que veio para cá, tem gente que foi para os Estados Unidos. Dos 50 aos 52 estados dos Estados Unidos, 39 sprechen Unsertheit. 39? No Canadá tem 20 mil falantes e em todos os países da América do Sul, inclusive Belize, perto do México, também fala Unsertheit, tem colônias. Provavelmente grupos menores, né? E nós aqui no Brasil, então, somos a segunda língua mais falada, com estimativa de 3 milhões de falantes. A gente precisa sair dessa invisibilidade, porque nenhum censo pede se você fala mais de uma língua. E no Brasil existem, desde 2010, um decreto que todas as línguas foram elevadas ao grau de ou línguas indígenas ou línguas de imigração. Nós somos considerados línguas de imigração. Mais de 200 línguas indígenas e mais de 30, quase 50 línguas de imigração. Solange, você puder nos destacar também desses outros idiomas que se somaram, ou dessas palavras que foram, seja do latim, né, seja de outros locais também, onde viveram esses... Sim, nós aqui na América do Sul chegamos, digamos, ao Brasil e toda a Europa tinha sido invadida pelos romanos também. Então, muitas palavras no dicionário de alemão padrão, o francês é uma língua latina, né? O inglês é uma língua germânica, então nosso Unsertheit, o nosso alemão é mais semelhante ao inglês do que ao próprio alemão padrão, porque as nossas línguas são mais antigas, né? E aqui, chegando ao Brasil, eles habituados com alguma coisa do latim, foram reconhecendo as palavras que os portugueses, por exemplo, vou dar o exemplo das nossas colônias, Dois Irmãos, etc. As pessoas vinham, se entendiam com os alemães e tinham que fazer compras em São Leopoldo, onde a maioria era de portugueses no início. Uma ou outra palavra eles entendiam, porque tinham origem, algumas palavras de origem latina, por exemplo, existir. Hoje, o telefonir é correto, ele é universal, né? Porque essas palavras vêm do latim e eles foram reconhecendo e foram incorporando as palavras do à sua cotidiano. fala, exatamente. As que eram iguais é as que nós usamos mais. Esse acompanhamento que você tem e que você dá também, com essa troca de experiências, como você disse, com a sociedade lá fora, e, bem, é um grupo que, você disse, a partir de 2004... Que nós trabalhamos aqui. E pudesse destacar algumas pessoas que vieram e deram uma grande contribuição. Você, certa vez, me falou de uma professora alemã. Doutora Ursula Wiesmann é a criadora do nosso código de escrita. Ela criou escrita para mais de 130 povos no planeta. É uma sumidade. Para mim, é a santa das línguas. Uma pessoa criar escrita para 130 povos não é pouca coisa, né? Ela veio jovem para o Brasil, mas viajava. A maioria das línguas da África foi ela que criou. Muitas línguas dos países do leste europeu, ela criou a escrita. E de grande número dos povos indígenas aqui do Brasil também. Ela dos contribuiu. povos indígenas também. Ela veio a chamada de Darcy Ribeiro em 1957 para trabalhar com os povos indígenas. E durante 35 anos ela foi diretora da Sociedade Internacional de Linguística para o Brasil e durante 35 anos ela foi consultora da Unesco para assuntos de linguística para todo o planeta, por 35 anos. E ela vinha aqui, estava aqui. Ela morou no Rio Grande do 5 anos Sul. conosco em Santa Maria do Herval e 2 anos, os últimos 2 anos na minha casa, o que muito me honra e me sinto privilegiada porque a gente do convívio, do conhecimento. A gente recebeu muitas ideias, capacitação. Ela ficou todo esse tempo. Ela viajava para Rondônia, para o Paraná, para Mato Grosso, para Brasília, para trabalhar com esses outros povos, mas ela morou conosco durante 5 anos. E teve determinado momento durante o projeto que vocês começaram a traduzir. Sim. Que vocês pegaram obras importantes, né? Sim, e traduziram para o Hunsrück, né? E que abriram portas para a gente na Europa. Nós já fizemos... O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe. Em Hunsrück. Em Hunsrück. Não, me diga em Hunsrück. De Kleine Prinz. De Kleine Prinz, ja. E
Isso foi feito pela Tindefas, editora Tindefas de Heidelberg. Eles publicaram. Sim, e graças a isso nós já participamos de 4 feiras do livro na França, exclusiva para escritores da nossa língua. Esse não foi um dos primeiros que vocês traduziram? Não. Esse aqui nós Talvez teve mais destaque, né? Por isso. Foi publicado em 2014, a gente levou um ano mais ou menos traduzindo. Antes disso, a gente tinha traduzido diversas coisas. Para crianças, né? Na verdade, com essa capacitação que a doutora Úrsula nos deu, ela nos ensina que uma língua é viva enquanto houver crianças falando. Então, praticamente todo o nosso projeto, todo o nosso trabalho é destinado às crianças, à capacitação de professores e de multiplicadores, mas, além disso, a gente tem parceria, é a nossa mais importante parceria, primeiro com o CIL Internacional e depois com a Sociedade Bíblica do Brasil, que é ligada à União das Sociedades Bíblicas do Mundo. É que agora vocês traduziram Estamos traduzindo a Bíblia, concluímos a tradução do Novo Testamento em 30 de junho e até 30 de novembro agora temos que concluir a revisão, que é bem importante, sim. Estamos trabalhando muito. Isso é você e quantas pessoas com mais você? Duas. Mais duas. Mais duas. Um trio traduzindo o Novo Testamento por duas traduzimos e um revisor da parte exegética, que é a parte religiosa, para ver se não ficou nada diferente do sentido bíblico. Então, isso, sim, senão a Sociedade Bíblica também não aprovaria. Então, eles fornecem também o revisor, eles chamam de consultor de exegese, que é para conferir o sentido bíblico, para ver se não... Mas aí vocês agora estão na conclusão da revisão... Estamos revisando e terminando até 30 de novembro. Do Novo novembro. Testamento, né? E depois vocês vão partir para o... Antigo Testamento. E com uma previsão... O Antigo Testamento é mais longo, mais bastante. Complexo. É mais longo, maior, né? Um período maior. Mas também agora a gente tem mais prática já. Sim. No começo era mais difícil. E outra questão, Solange, que é importante a gente aqui, para as pessoas que nos acompanham, quando você fala da importância de incentivar nas crianças, né? De ensinar. Eu, quando estudei o curso de alemão, a professora sempre dizia assim, nunca tenha vergonha de falar. Nunca tenha receio de falar. Né? E isso eu vejo que, em determinado momento, até especialmente com a nossa população aqui, foi meio que período da guerra, pós-guerra. Sim, né? Especialmente no período da guerra foi proibido falar, proibido ter livros em casa, foram queimados, etc. E muitas famílias, depois disso, não ensinaram mais os seus filhos. Então, ali houve uma grande perda. Mas o que está acontecendo conosco, com a nossa língua, está acontecendo em todo o planeta. Desde 1982, a Unesco começou a trabalhar o patrimônio imaterial da humanidade. A primeira reunião aconteceu em Paris em 1982 e daí a cada ano foi acontecendo reuniões em todo o planeta e disso surgiu em 1996 a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. Então, isso é um crescendo que não é só com o nosso povo que está acontecendo, mas com todos os povos do planeta. E em 2007 nós participamos de um seminário de línguas de todo o Brasil, em Porto Alegre, e um professor que veio da Alemanha disse, olha, isso tudo vai acabar porque todo mundo só vai falar inglês. Graças a Deus que ele estava errado e está acontecendo o contrário. Com as novas tecnologias, o menor povo que tiver 100 falantes, 400 falantes ou 10 mil falantes consegue se manifestar e estão trabalhando, estão traduzindo, estão sendo atendidos pelos governos justamente por essas novas legislações. E Solange, na questão de ensinar para as crianças, né? Que você também, como professora, como estudiosa dessa área, pudesse assim destacar, primeiro da importância dos pais falarem com seus filhos, né? De ensinar os filhos, não ter receio que o que se fala em casa, a criança, de certa forma, nunca vai esquecer, né? E depois do aprendizado nas escolas. Isso é assim, a parte mais importante. Inclusive, esse aprendizado na escola, quando a escola passa a ensinar, os pais em casa voltam a valorizar.
porque não é comum que as pessoas do povo saibam a importância da sua língua e da transmissão da cultura que acontece há 1500 anos por causa da língua. Eu aprender uma receita, eu aprender uma dança, escrever uma música, escrever um texto, escrever uma poesia, tudo que nós fazemos em questão de cultura, de transmissão de cultura, é feito através da língua. E a nossa língua e a nossa cultura é tão forte que sobreviveu há 1500 anos ou mais apenas oralmente. Imagina agora que tem a força da escrita. Não, e a língua é tão importante que é a maior forma de conexão até hoje entre os povos. Sim, exatamente. A gente pega, por exemplo, migrações da Alemanha para o sul da Rússia e ficaram lá 4 gerações Ou falando mais. só alemão, Desde ou mais. 1700 e alguma coisa, Exato. de Catarina, segunda. Né? E aí depois outros emigraram para cá, emigraram para os Estados Unidos, emigraram para o Canadá, para a Argentina, e todos falavam o alemão, então e continuam falando. Exato, isso é chamam fantástico. Hoje de menonita, né? É a religião. Isso, o grupo menor deles. E eles mantêm a língua, né? Isto se chama cultura. Exato. Né? Solange, claro que são muitos os exemplos que você pode destacar aqui para nós. O tempo não é tão grande, mas assim, que você colocasse para nós. Por exemplo, você, esses dias, numa conversa comigo, me contou de uma fala com uma senhora lá em Estrasburgo, eu creio, né? Mais ainda pro norte. Que vocês se entenderam, se comunicaram perfeitamente. Né? Alguns exemplos, talvez 2, 3 exemplos, né, da importância do idioma, né, e de falar. O de Estrasburgo, sim, é a diretora de cultura de 4 estados, que a França reorganizou os estados e agora se chama Grand Est. 4 estados, que é Alsácia-Lorena, Champagne e Ardennes, se chama Grande Este hoje. E essa pessoa era a diretora de cultura do estado da Alsácia, hoje ela é desses 4 estados, é a diretora de cultura. Em 2017, eu fui dar palestra lá para eles, para a OLCA, Organização para Línguas e Culturas Locais deles lá. E nós tínhamos um evento com jornalistas, rádio, TV, jornal, etc. E daí ela contando para eles em francês que eu era do sul do Brasil, mas que eu falava a língua dela e que a gente tinha coisas em comum da nossa cultura. Daí eu disse para ela, vê se tu estás Talma de Schilte Flamme, bota a tua mãozinha aqui, estás Talma de Schilte Flamme, de Refsufte Tretzehem de Fressal. Eu e ela começamos a chorar juntos. E ela dizia, sim, a minha avó me ensinou isso. Ela disse, a minha mãe me ensinou isso. E os fotógrafos que ficaram encantados, isso está escrito aqui, porque isso aqui também é uma raridade linguística, justamente reservas dessas coisas da cultura, né? Hunsrück Sprüche. Sim, são ditados em Hunsrück. Isso vocês escreveram? Sim, nós traduzimos. Na verdade, e nós tivemos a honra do professor, que foi durante muitos anos coordenador dos professores de alemão aqui, o professor Edmund Wild, veio especialmente da Alemanha. Ele veio num dia e o professor Oswino Toller ligou para nós e pediu uma apresentação do projeto. Veio ele e a esposa, ele assistiu a apresentação do nosso projeto em Data Show e embarcou e foi embora de volta. Uma semana depois ele nos mandou isso escaneado e traduzido, copiado, se chama transliterar, copiar e traduziu para o alemão padrão. E nós levamos 1 ano para traduzir para o Hunsrück daqui. Então nós temos naturalmente no alemão padrão. Hunsrück aqui copiado, o Hunsrück de 1931, lá que essa pessoa que fez esse livro coletou ditados com os vizinhos, parentes. Nós traduzimos para o Hunsrück do Brasil e para o português. Então, assim, é muito emocionante nós chegar lá e falar, como se nós estivéssemos falando com os vizinhos. Eu ganhei um prêmio, o projeto, nós ganhamos um prêmio. Existe um simpósio, é um seminário de pessoas que trabalham com a nossa língua, que acontece em São Wendel, no Saarland, promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo de São Wendel e pela empresa de jornalística de Saarbrücken, que é a capital da província. A capital econômica, né? Isso. E é a maior empresa jornalística lá, que é o Saarländische Rundfunk. Então a jornalista de lá promove junto com aquela e nós temos a honra de ser a primeira convidada das Américas para este evento.
representando os falantes de todas as Américas. E a gente, em 2018 foi isso, a gente saiu passeando, caminhando, porque tinha que então fazer apresentações para a TV também, né? E a gente falando com as pessoas, é como se estivesse falando aqui em casa, sem uma palavra de diferença. Tanto que as pessoas dizem, não, tu pista de Brasil, falando, vou pista, de que região da Alemanha que tu mora no Brasil há tantos anos, mas é natural daqui. Mas de que região que tu é? Porque tu fala igual a gente, sabe? Eles ficam pasmos. É que a Alemanha tem várias diferenças regionais. Mas eu acho mínimas. Pequenas, né? Eu acho mínimas, porque eu já visitei todos os estados da Alemanha, França, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Suíça, Áustria. Eu dei palestra na Universidade de Linguística de Viena durante 5 ou 6 horas e não precisou uma palavra ser traduzida. E tinha alunos, inclusive um aluno chinês das colônias alemãs da China, Hunsrück. Mas aí tem uma questão interessante também, que mesmo que o inglês é o idioma mais falado, né, inclusive... Não é mais falado. Não, mas eu digo, ou mais estudado, ou entre as questões, entre os países e tudo mais, mas, por exemplo, na Europa, de língua nativa é o alemão. Né? Então, porque pega uma boa parte... Porque pega todos esses países falam alemão, né? Holanda para baixo, até Áustria, Suíça, Hungria, lá, tudo se fala alemão. E alguma outra curiosidade, assim, da vinda dos grupos para cá, ou da tua ida lá, dessa questão da... Igual, de ser igual, nós estávamos, em 2010, a gente viajou um grande grupo de 25 pessoas de Gramado, especialmente do Herval, pessoas de Porto Alegre, porque era uma viagem técnica, então tinha gente da Emater, do Senar, a gente foi fazer pesquisas para turismo, cultura e agricultura, né? Mas claro que a gente tinha que fazer o passeio sobre o Rio Reno também, né? Então nós estávamos lá, tagarelando em Hunsrück, e tomando cerveja, e fotografando aqueles castelos maravilhosos, né? Tanto que é patrimônio da humanidade, aquele lugar de tão lindo que é. E daqui a pouco começou assim uma carreira de pessoas, digamos, nos cercando, uma roda assim, e nós começamos a olhar achando que nós ia ser assaltados com o Brasil, né? Então, uma pessoa disse, von wo seid ihr? De onde vocês são? Daí a minha chefe, que era secretária de Educação, me cutucou, Solange, é contigo? Eles me assim, von Süd, eu ia dizer Süd Brasil lá na mesa, não, das sprecht doch wie mir, vocês falam como a gente. Que lá é sudoeste, mas não é sul. Mas eu ia dizer Süd Brasil, mas ela já me interrompeu no Süd, nee, der seid nicht von Süd, der spricht doch gerade so wie mir. E daí nós começamos todo mundo se animou a falar com eles, que eles estavam falando igual a gente, e eles falavam com a gente e as lágrimas corriam. Vocês falam igualzinho a nossos pais. Porque a gente ficou isolado do alemão padrão, eles foram evoluindo para o alemão padrão, e aqui as pessoas dizem, vocês estão incluindo muito português. Em 17 anos de tradução, nós não incluímos nenhuma palavra em português até hoje, só latim, que é o que as nossas crianças vão entender. Quando eu pegar o dicionário para traduzir e tiver 3 palavras lá, como eu falei há pouco, existir, telefonia, etc., é óbvio que eu vou escolher a palavra que meus alunos vão entender, né? Então, assim, isto é muito emocionante. Eu traduzi, neste evento, eu traduzi a poesia de Jaime Caetano Brown, O Gaúcho e Colono, porque nós tínhamos que fazer uma apresentação para a TV. E eu traduzi, então, essa poesia para o Hunsrück. Foi tão emocionante, que os repórteres não conseguiam mais gravar. A plateia inteira não era uma lágrima, eram os rostos banhados em lágrimas. De tão emocionante, porque fala da chegada do alemão e da recepção do gaúcho, que hoje nós somos um povo e que nós nos emocionamos. Solange, como infelizmente o tempo é curto, que você pudesse fazer as considerações finais e, de repente, falar algo em Hunsrück. Ja, wir können viel, ein paar Stunden sprechen. Eu trabalhei 10 anos aqui em Novo Hamburgo como secretária de uma grande empresa e eu não usava mais muito o meu Hunsrück, a não ser com alguns funcionários, né, que vinham do interior. E há 31 anos atrás eu fui morar em Santa Maria de Val. Hoje Deus me disse por quê, né? Exato. Mas eu cheguei lá e tinha vizinhos que não falavam português.
Então, esse meu alemão foi voltando aos borbotões e em 2004, então, Deus me encaminhou para este trabalho, que hoje é a minha vida. Por mim, eu trabalhava 24 horas, mas daí eu desconto 7 ou 8 para dormir. Que inclui sábado e domingo, eu trabalho 7 dias por semana, de tanto que eu gosto. E é muito importante, eu vejo hoje, que é sim uma missão que muitas pessoas assumem, assim como eu acho que a doutora Ursula Wismann era uma missionária das línguas, e eu hoje me sinto uma privilegiada de poder estar fazendo esse trabalho pelo nosso povo em toda a América do Sul. E a gente tem, recebido retornos maravilhosos. Nós estamos com mais de 1.000 pessoas estudando a nossa escrita no Paraguai, em 2 estados do norte da Alemanha, inclusive no sul da Bahia. Temos 2 grupos de mais de 30 pessoas já estudando para serem multiplicadores. Bacana. E Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, obviamente, né? E nós recebemos uma solicitação de uma universidade para a gente contribuir com um curso de extensão para a formação de professores em Hunsrück. Isto é o que nós esperamos durante muito tempo. Solange, obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco, né, comigo, com os nossos telespectadores da Vale TV, e continuem nos acompanhando o nosso programa Unsere Familien, com tantas pessoas como a Solange que atuam muito na sua área de atuação e que fazem a diferença para essas comunidades, para manter viva a tradição e manter viva essa cultura teuto-gaúcha, teuto-brasileira. Continue nos acompanhando no YouTube, no Facebook e pelo canal 14 da NET.